Gente, olha, ontem nós trouxemos aqui no programa as notícias sobre o lançamento do SBT News que aconteceu e muita confusão desde então, né? E hoje a gente vai fazer um resuminho geral de tudo que aconteceu, resgatar algumas coisas para quem ainda está meio perdido nessa história e principalmente o que está acontecendo hoje. E eu também vou te trazer os desdobramentos dessa história. O SBT oficializou o lançamento do SBT News, seu novo canal de jornalismo 24 horas, e ele fez um evento na sexta-feira que contou com a presença de várias autoridades dos três poderes, incluindo Lula, a Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Depois dessas repercussões, devido à presença dessas figuras, o discurso do Fábio Faria, o ex-ministro de comunicação do governo Bolsonaro e genro do Silvio Santos, ganhou uma repercussão ao afirmar que o SBT não tem partido nem lado. Essa fala foi apresentada como um resgate dos princípios históricos da emissora e do legado do Silvio Santos, mas passou a ser questionada nas redes sociais depois desse evento que envolveu aí esses convidados que eu mencionei. Gente, depois da repercussão desse evento, o Zezé de Camargo publicou um vídeo pedindo que o seu especial de Natal não fosse exibido pela emissora. A gente vai conferir um trecho mais uma vez desse vídeo. Gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. E eu estou aqui, todo mundo sabe, que eu tenho um especial no SBT. Agora é dia 17, né? Gravado já, participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, pra mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Por favor. Pra mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo, então não faço parte disso. Olha, gente, a fala do Zezé que mais gerou reação foi a acusação de que as filhas do Silvio Santos estariam se prostituindo e prostituindo a emissora ao receber políticos. A declaração causou uma repercussão muito negativa e mobilizou várias respostas. A presidente da emissora, Daniela Beirute, divulgou uma carta aberta, que você está vendo aí na tela, afirmando que a emissora é imparcial, apartidária e comprometida com a credibilidade, defendendo que o evento teve pluralidade institucional e que o canal não tem viés nem estimula qualquer tipo de divisão. Nesse mesmo dia em que ela foi a público fazer essa nota, a primeira-dama, Janja, respondeu ao vídeo do Zezé de Camargo e classificou a fala como misógina, com essa nota que você tá vendo aí, dizendo que o ataque às filhas do Silvio Santos reproduzem
discursos de ódio contra mulheres em espaços de poder. Quem também resolveu falar foi o amigo pessoal da Michele Bolsonaro, o maquiador Augustin Fernandes, que também viralizou nas redes sociais. Ele afirmou que gravou uma participação no programa Silvio Santos com a Patrícia Abravanel, mas que o episódio não foi ao ar por suposto pedido da Janja, trazendo mais lenha nessa fogueira ainda. E para você entender tudo, aqui a gente está fazendo um resumão da situação mesmo para você compreender o que rolou e já já a gente vai discutir. Como a gente viu no vídeo do Zezé, então ele pediu para que o seu especial de Natal não fosse exibido pelo SBT, afirmando que a presença do Lula e outras autoridades nesse evento iria representar uma mudança de posicionamento no canal. Depois de um dia inteiro de reuniões, que o Rick Souza vai trazer para a gente os bastidores já já, o SBT decidiu cancelar a exibição do especial Natal é Amor, previsto para ir ao ar amanhã, dia 17, alegando que o cantor se recusou a se retratar das declarações consideradas inaceitáveis. O deputado federal Nicolas Ferreira participou ao vivo do lançamento do SBT News ontem, foi entrevistado e criticou a presença de autoridades nesse evento de lançamento do canal, com foco na participação do ministro Alexandre de Moraes. A emissora respondeu ao vivo, afirmando que os convites foram institucionais, sem critério ideológico, e que o SBT News tem um pilar de jornalismo baseado em fatos, com espaço para visões divergentes, num país marcado pela polarização. Eu tenho esse vídeo para te mostrar agora do Nicolas e do jornalista do SBT News ontem à noite. SBT, antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui um evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, como também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema, que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político, e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Obrigado pelo espaço, Leandro, e agora respondo a sua pergunta. E aí, gente, horas depois, o senador Flávio Bolsonaro também entrou nesse debate que a gente está trazendo aqui. Antes de ir ao programa do Ratinho, ele publicou vídeos criticando o evento e afirmando que a emissora teria rompido com os princípios da TV da família. A gente tem esse vídeo. Esse é um vídeo muito importante e eu peço que você assista a ele até o final. Hoje eu comecei o dia muito impactado pelo vídeo do Zezé de Camargo, que é uma referência não só musical, mas também moral para todos os brasileiros. E eu me identifiquei muito com ele, com essa coisa de sair da zona de conforto, se posicionar sobre o que aconteceu lá no lançamento do canal SBT News, que foi um show de horrores mesmo. Bom, deram um palanque exatamente de forma desnecessária para aquelas pessoas que, a título de defender a democracia, acabaram com os pilares da democracia, como a liberdade de expressão, a independência entre os poderes, o devido processo legal, pessoas que perseguem inocentes, que agem fora da lei com requintes de crueldade, pessoas que blindam bandidos que roubaram os aposentados do INSS, enfim. E sabe, Zezé, eu tinha sido convidado para estar lá nesse evento, mas aconteceu uma coisa que eu não quero expor aqui, que acabou que eu não fui lá pro evento do SBT News. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas hoje eu entendi que foi Deus me protegendo,
para eu não ter que participar daquele vexame. Aí, agora há pouco, toco meu telefone. Era o Ratinho, o pai, me convidando para participar do programa dele hoje à noite, ao vivo, no SBT. Bom, eu confesso que eu fiquei num dilema, né? Tá a internet em peso agora e batendo no SBT, porque foi uma grande decepção. No nosso imaginário é a TV da família, de valores conservadores, personificada numa lenda, num ícone chamado Silvio Santos. E se tivesse vivo aqui, com certeza isso tudo não tinha acontecido desse jeito. E eu tenho ouvido muito na minha igreja sobre perdão, sobre deixar a justiça divina acontecer no tempo de Deus, para as pessoas tirarem a palavra vingança da testa, muita coisa nesse sentido. Eu não gosto de posicionar as pessoas por um ato, eu gosto de olhar a história inteira. Então, por isso, gente, em homenagem à memória do que representa o nosso Silvio Santos, em homenagem ao Ratinho, que sempre foi um cara muito correto com a gente e que merece todo o nosso respeito, eu topei ir lá nele hoje à noite. Bom dia, meu amigo. Diogão, bom dia, meu amigo. Chega mais para a conversa. Bom dia, Paulo, todos na sala e essa maravilhosa audiência. Paulo, errou o SBT, sem dúvida alguma. Inclusive, ontem à tarde eu gravei um vídeo falando sobre isso. Foi ao ar até antes dessa entrevista do SBT. Errou porque presidente, governador, prefeito, cabem falar nesses eventos. É a tradição, é a praxe, é normal isso. Quando se inaugura uma grande empresa, por exemplo, muitas vezes vai o presidente também. Então, até aí está tudo certo. Agora, membros do judiciário não podem falar. Podem ir e ficar quietos. Até porque esses membros do judiciário talvez tenham que julgar amanhã alguma questão relacionada à tal da empresa. Só por isso já é absurdo. E mais, ele não é presidente. Alexandre de Moraes não é o presidente do STF. Ah, foi representando. Não é o presidente. E é uma figura polêmica. Errou aí. O grande erro ali foi, é claro, dar o microfone para uma autoridade do judiciário. Não se dá microfone à autoridade do judiciário. A autoridade do judiciário tem que cumprir a lei orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, 2 diplomas legais normativos que tornam imprestável e desnecessário qualquer codificação que o Edson Fachin queira fazer no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque as normas já existem. O juiz não pode dar entrevista, não pode falar de casos que ele está julgando, e tem que ser circunspecto. Circunspecto quer dizer, ele não pode ir lá fazer stand-up comedy sem graça, como fez o Mussolini da Moca ou o Alexandre de Moraes. Então, esse foi um grande erro. E quanto ao pronunciamento, né, a nota da família Bravanel, ora, o tempo vai dizer se há imparcialidade no veículo. Isso é fato. O tempo vai dizer, não só se vocês chamam para uma entrevista ou outra alguém da direita e também da esquerda. O tempo vai dizer se o veículo é imparcial, se o veículo for livre para fazer contratações. Porque uma coisa é você chamar o Nicolas, levar o Flávio Bolsonaro um dia e ter uma linha editorial parcial. Esse é o problema. Uma linha editorial parcial e um time de jornalistas e comunicadores parciais. Parcial todo mundo é, ainda mais um comunicador, um comentarista. Mas o fato é que haverá comentaristas que são mais voltados à ideologia da esquerda, ao mesmo tempo em que haverá comentaristas mais alinhados com as políticas de direita. Isso o tempo dirá. E é isso que mostra a imparcialidade de um veículo. O seu time ter pessoas de todos os espectros políticos e não só chamar uma entrevista aqui e outra acolá. E quanto à afirmação do Magno Malta, essa eu achei bonita demais de se ouvir, hein, João? Eu também eu gostei, viu, Pavinato? Apesar que você sabe que o Fábio Faria, o que se especula, o que se fala, né, que se tem como fato, é que ele não tem um cargo ali no SBT News, né? Não há um cargo efetivo, ele seria uma espécie ali de talvez um grande representante, enfim, mas ele era ali a figura que, ao que tudo consta,
fez toda a articulação. E ele é essas figuras, né, que ele excede um pouco a questão partidária, né? Ele está sempre ali no meio, né? Vide que ele, o pai dele, o Fábio Faria, que já foi governador do Rio Grande do Norte, já apoiaram o Lula, depois foram para o Bolsonaro, enfim, tem todo esse histórico de estar sempre no poder. E é uma família muito poderosa no Rio Grande do Norte, depois que o Fábio Faria casou com a filha do Silvio Santos. Então a Patrícia, que hoje é quem comanda, ao que consta toda a operação, ele ficou um personagem ainda maior e ele foi ministro, né, do Bolsonaro e já era muito criticado na época. Agora o Magno Malta faz essa fala. Mas de toda a questão posta aí, Pavinato, é muito verdade isso que o Edson veio essa justificativa só agora, né? O Alexandre de Moraes foi como substituto do Edson Fachin, presidente do STF, que não foi, e que juiz não fala em evento nenhum. Não é nem de bom tom o juiz ir num evento desse, ainda mais fazer todo um discurso. E aí, com essa questão de levar o Flávio Bolsonaro lá no Ratinho para dar um contraponto, enfim, para passar um pano, me fica bem claro, assim, não sei a percepção de vocês, que o Flávio, me parece que ele está com uma boa oratória, está com uma boa explicação de fatos, a candidatura dele agora está um pouco mais madura, não sei se vai perdurar, mas me parece que sim, que é até um ganho em relação, né, estão dizendo, com relação ao Bolsonaro. Ele parece muito mais político e o irmão mais preparado ali dos irmãos, me parece, caso ele mantenha a candidatura e não sofra nenhuma espécie de perseguição judicial, uma coisa ali judicial. E como você bem colocou agora no SBT News, o SBT News vai ter independência ali, vai ter comentaristas dos dois lados, a julgar pelos quadros atuais, não, vai manter a tradição da grande mídia de prevalecência da esquerda. Isso está bem claro ali pelos quadros. Chegaram a dizer que só haveria um comentarista até o momento de ordem conservadora, né? Que todo mundo fala diversidade, pluralidade, mas desde que não tenha direita, não tenha conservadorismo, que é tratado como radical. E aí o ponto também que você mencionou da pluralidade, é a audiência que deve cobrar isso do canal, identificar o canal, ele está desse lado ou está desse, e cobrar uma pluralidade é importante que tenha, porque como você bem disse, há uma independência, todos nós temos lado, né? A gente tem nosso lado, nossas preferências, mas aqui a gente consegue opinar com independência, e a ideia é essa, que se tem independência, cada um poder dar a sua opinião. E vamos ver como o SBT vai se comportar. O fato é que aquele discurso do Alexandre de Moraes entrou para a história do Brasil aquele momento específico. Vamos ver dali de onde vai desembocar. Se vai haver uma reação, um freio e contrapeso, ou se vai haver uma consolidação desse poder do Alexandre de Moraes, que a gente fala todo dia, que ele se consolida, ele decide sobre a papinha do Bolsonaro, o exame, ele fala no SBT, ele vai lá e julga o Felipe Martins, então ele faz tudo de tudo, todos os dias. Então vamos ver se vai ser um momento histórico para consolidação dele ou se vai haver alguma espécie de reação. A reação está bem difícil. Boa noite. Estamos no canal da Revista Oeste no YouTube e em emissoras de rádio de todo o país. Hoje a conversa é com Tiago Pavinato. Tiago Luiz Pavinato Gonçalves nasceu em Itapira, interior de São Paulo, em 14 de novembro de 1984. Cursou a Faculdade do Largo de São Francisco, onde também foi professor. É mestre e doutor pela USP. E leciona Filosofia do Direito na Fundação Armando Álvares Penteado. Com seu humor ácido e singularmente criativo, tornou-se conhecido em todo o país pela participação em programas como Linha de Frente e Os Pingos dos Is na Jovem Pan News. Na Oeste, fez enorme sucesso no comando do Faroeste à Brasileira. Atualmente trabalha no Grupo Metrópolis e continua brilhando no YouTube com o Sem Mimimi, o canal do Pavivi, que tem 1.470.000 inscritos. Pavinato também faz shows em que homenageia o cantor Calbi Peixoto. Entre seus livros, destacam-se A Grande Fake News da Esquerda e o mais recente, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. Pavinato é também um infatigável defensor da liberdade individual, que considera um valor inegociável. Hoje, Augusto Nunes conversa com Tiago Pavinato. Vocês pediram, o sucesso está de volta. Meu amigo Tiago Pavinato,
prazer ter você por aqui. O prazer é meu, mestre Ótimo Augusto. conversar com você. E eu queria pedir o seguinte, aqui a gente põe você como jurista, lê uma parte do currículo. O que precisa ser acrescentado aí? Porque você faz muito mais que isso. Nada. O Globo já resumiu bem, né? Quando eu dei uma consulta, né, falando do projeto de lei da anistia, né, ninguém sabe, não tem projeto de lei da anistia do Brasil. E o Globo, no domingo retrasado, ele soltou ex-apresentador é autor, então ex-apresentador, já estou apresentado. A gente faz uma boa graduação, tem prêmio de melhor aluno na graduação, faz pós, tem láurea, mestrado, doutorado, tudo com distinção. Ex-apresentador resume tudo. Livros, mas é ex-apresentador. Ex-apresentador, o Globo é maravilhoso. Pavi, queria começar ouvindo você dizer como é que foi tua infância em Itapira? Itapira, Cone Leste paulista, divisa com o sul de Minas. Né? A gente é meio mineiro, meio paulista, ali faz divisa com Jacutinga, Monte Sião. É uma região muito bonita, né, do estado de São Paulo, uma cidade pequena, não tem 100 mil habitantes, Taquaritinga está com quanto? Está com entre 50 mil e 60 mil. Acho que Itapira tem mais. Itapira deve ter uns 80, 90 mil habitantes. É uma metrópole perto de Taquaritinga. Né? Você tem os seus pais morando lá? Tenho, meu pai e minha mãe moram lá. A minha avó paterna ainda é viva, está com seus 90 anos, está lá em Itapira. Tem um irmão mais novo que mora em Campinas, né? Tem 2 filhos, meus 2 sobrinhos, a Olívia e o Beto, são a coisa mais linda do mundo. E tem um monte de tios e tias, né? Lá de Itapira e foi uma infância muito boa, né? Naquela época, anos 80, começo dos anos 90, a gente brincava na rua, brigava na rua, brigava com tijolo, o que viesse na mão a gente brigava. A gente ia para a escola a pé todo santo dia, né? De manhã era 15 para 7, 6h30. A garotada, a gente se reunia, ia num bando para a escola a pé e voltava. Era outro mundo, era outro mundo. E lá em Itapira, uma cidade pequena, bastante religiosa, uma cidade bastante católica, como todo o interior do Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, lá pelos anos 80, catecismo, a catequese todo final de semana, escola durante a semana. E eu sempre gostei muito dessa questão eu sempre fui muito aparecido, né? Acho que todo viadinho, quando é pequeno, ele quer aparecer um pouco mais, né? Então tem aquela questão, e eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Tinha a Rádio Clube de Itapira naquela época. E eu fiz que com 15 anos eu trabalhava na Rádio Clube de Itapira. Eu trabalhava naquelas, né? A gente ia lá, fazia uma coisa ou outra, ganhava uma coisa ou outra, e era bastante divertido. Eu gostava de rádio porque eu sempre fui, desde os 7 anos de idade, fã incondicional do Pânico, do Emílio Surita. Que, aliás, a gente vê que a vida da gente é uma alegria quando a gente encontra... Depois você trabalhou lá. Né? E aí eu fazia no sábado, a gente tinha um programa no sábado, era uma coisa meio que tentando copiar o Pânico, era divertido pra caramba, fazia teatro, gostava muito de humanas, sempre gostei de humanas, e acabei fazendo direito porque eu precisava sair de Itapira, né? Era uma questão de sexualidade, né? Que fica latente na gente sempre, aquela época era um pouco mais complexo. Então eu precisava sair de Itapira, eu precisava me sustentar fora de Itapira. Eu sempre quis fazer teatro não ia encher meu bolso, eu não ia estagiar em teatro, não tinha como eu ter liberdade. E eu decidi, muito inspirado pelo Barros Munhoz, que foi prefeito de Itapira 2 vezes, hoje é um querido amigo meu, ele é deputado estadual aqui na Lesp, e eu queria fazer a faculdade que ele fez, e ele fez Largo São Francisco. Então eu nem escolhi o direito, eu saí de lá para vir para o Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Agora, antes disso, Pavi, você conseguiu uma bolsa
para cursar o ensino médio Foi. em Itapira. Itapira, exato. Eu fiz da primeira à oitava série no SESI. O SESI era uma escola muito boa. Só que naquela época só tinha SESI da primeira série até a oitava série. Né? Não tinha ensino médio. Naquela época era primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. Então, quando acabou o SESI, eu queria estudar para passar numa faculdade boa. E não tinha dinheiro em casa para pagar uma escola particular. Vou te interromper, então. Claro. Agora vamos ouvir alguém contando essa história. Ah, tá. Sou o Matheus, irmão do Tiago. Uma coisa que eu sempre admirei nele foi a perseverança e a vontade com que ele persegue os objetivos, né? E uma situação que é muito viva na minha cabeça é quando nós éramos crianças, né, jovens, e graças a Deus os nossos pais nunca faltou nada pra gente, mas num determinado momento, né, meus pais não conseguiam garantir para ele um estudo em uma escola de ponta, escola de idiomas, né? E eu me recordo muito bem, como se fosse hoje, ele, jovem, pegou uma pastinha, levou vários textos que ele fazia, gravava vídeos, né? E com todo esforço e perseverança dele, ele conseguiu bolsa numa escola de inglês de ponta, bolsa no colegial, na melhor escola de Itapira também, e isso foi ajudando ele a alcançar todos esses objetivos acadêmicos que ele já alcançou, né? Então isso é uma coisa que eu me recordo muito, ele é uma pessoa muito determinada, tá? Tiago, um grande abraço do seu irmão, um beijo, a Patrícia também está te mandando um beijo, a minha esposa, e as crianças, o Roberto e a Olivia, que gostam muito do tio Tiago. Tchau, tchau, Augusto, obrigado. Eu é que agradeço. Nossa. Você já escrevia nessa época? Escrevia bem? Eu escrevia pecinha de teatro. Eu adorava teatro sempre. Eu era noveleiro, eu era aquela criança noveleira, não perdia uma novela, das 6, das 7 e a das 9. Via todas as novelas. Era Chaves, Chapolin e novela. E também sempre... as novelas do SBT, também, Usurpadora, Maria... Eu adorava novela. Eu entrava naquele... Eu lia, via muita novela, eu gostava muito de ficção, gostava de sair da realidade. Então eu escrevia texto de teatro e montava as peças de teatro que eu escrevia. E escrevia... No começo eu escrevia poesia, que tinha uma parte de poesia na tribuna de Itapira. Então, de vez em quando, eu escrevia uma poesia, depois eu escrevia um texto ou outro, porque quando eu comecei no ensino médio, minha mãe e meu pai conseguiram assinar a Veja, onde eu lia Você, onde eu li o Guzo, e aí eu comecei a ter vontade de escrever coisa mais politizada. E aí eu comecei, arriscava uns textos. Hoje eu olho em retrospecto, tenho todos eles guardados. Sei. Eu falo assim, que vergonha, né? Como eu era metido, queria publicar uma coisa dessa. Mas era o máximo naquela época, e foi de fato, né? Eu fui bolsista por onde eu passei, né? Eu nunca aceitei muito não pode. A sua família você disse que era de classe média... Média, Média né? bem e média, aí... depois foi para média bem baixa, quando meu pai ele perdeu o emprego. Eu tinha... Sei. Não lembro, acho que eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Meu pai acho que é lesão por esforço repetitivo. Eu acho que é Parkinson. Mas quem é que faz ele fazer um exame? Eu já falo aqui, ele vai se sentir acuado agora. E aí a situação apertou, a minha mãe começou a trabalhar, etc. E tal. Nunca nos faltou absolutamente nada. Nós só não tinha nenhum luxo, mas o essencial e educação severa, isso a gente sempre teve. E na São Francisco você sobrevivia como enquanto você cursava São Francisco? Bom, eu entrei no Largo São Francisco, eu terminei o terceiro ano, passei direto, né? Naquela época era só a FUVEST, né? Não tinha cômputo de Enem, etc. E eu vim para cá, morei numa república com outras 6 pessoas. Eu passei passei 4 anos dormindo no chão, no colchão de chão, na república, estagiava, ia para a faculdade de manhã, estagiava e morava na república. Meu pai e minha mãe, eles mandavam... algum dinheiro no começo, né, até eu
Pouca coisa. Estabilizar, mas foi com muito sacrifício, eu fui tocando. Mas assim, os meus pais, se eles não tivessem, eles davam um jeito de ter. Né? Eles davam um jeito de ter, mesmo estando tudo muito contado, né? Porque meu irmão tinha acabado de entrar no ensino médio, ele também precisava fazer uma faculdade, mas deu tudo muito certo. Olha, eu só morei nessa república por 4 anos, porque não fosse isso, eu moraria os 5 dormindo no colchão no chão. E eu só tive que sair dessa república quando eu me assumi gay na faculdade de Direito, numa época que ninguém se assumia. Eu fui o primeiro gay assumido aluno, né, dentro do Largo São Francisco. E no mercado de trabalho era complicado, na faculdade era complicado, não tinha homofobia na época, a gente tinha que sair na mão. Eu sou um sujeito de 1,92 m, então pouca gente fazia troça. Mas, de qualquer maneira, como era uma república que só tinha alunos homens ali, eu fui convidado a me retirar de lá por conta disso. Você sempre teve o pavio curto, né? Sempre. É o nome do teu programa. Exato. Sempre tive pavio curto. E o Pavinato que eu conheci já muito bem-humorado, humor agudo, e que não leva desaforo para casa. Quando é que surgiu? Se formou na faculdade? Sim. Eu sempre gostei muito de comédia. Sempre. Quando eu era criança, meu filme assistia várias vezes a fita. Lembra das fitas de videocassete? Lembro. Alugava um monte de vezes na videolocadora Corra que a Polícia Vem Aí, do Leslie Nielsen. Sei. Né? Eu tenho a trilogia em casa até hoje. E agora saiu um remake com Liam Neeson. É bárbaro. É o Liam Neeson no papel que era do Leslie Nielsen, como se ele fosse filho do Leslie Nielsen. Sei. E a Pamela Anderson, aquela que tinha os peitões nos anos 80, fazia SOS Malibu, essas coisas. Saiu agora. É hilário, saiu agora. Corra que a Polícia Vem Aí. E eu sempre gostei muito de comédia, tudo que era troça eu via. A Praça é Nossa, eu não podia perder, Trapalhões eu não podia perder, e por falar em Trapalhões, já aproveitar que eu estou aqui, que eu sei que ele nos assiste, é o Dedé Santana. Uma das alegrias da minha vida um certo dia eu recebi uma ligação do Dedé Santana falando que orava por mim. Que maravilha. Orava pela minha saúde. Então era os Trapalhões, Praça é Nossa, Escolinha do Professor Raimundo, Ronald Golias. Ronald Golias, para mim, é o ápice do humor. É um espetáculo. Para mim, é o ápice do humor. Ronald Golias, eu costumo dizer que eu tenho doutorado em Ronald Golias. Né, essa foto aí, que é da Escolinha do Golias, de 1991. 1991. E eu assisto, toda vez que eu estou triste, de mau humor, deprimido, eu deito e ligo lá no SBT+, para ver a Escolinha do Golias. Preservaram muita coisa, porque só mostram aquele clássico com o Pelé, né, que ele ensina. Esse é o Família Trapo. Era o Golias. Era o Golias fazendo Família Trapo. Você não acha muito Família Trapo. O que eu vejo muito em casa é esse Escolinha do Golias, que era o Carlos Alberto de Nóbrega, o Golias e a Nair Belo. Ótimo. Então ficava dica. Esse trio. E eu fico vendo aquilo, e você ouve as mesmas piadas, não se cansa, né? É uma naturalidade, é uma inocência. Até a piada maldosa fica inocente. Hoje eles teriam dificuldade para fazer esse programa. Hoje ninguém faz mais humor. Nem ele, nem o Jô, nem o Chico Anísio. Não, imagina, pelo amor de Deus. Imagina o Jô fazendo Capitão Gay hoje. A militância cair em cima. O Jô fazendo ele fazia uma feminista, eu não lembro o nome da feminista, Dona Dalva Mascarenhas. Era ele com um terno rosa, um bigodão desse tamanho, 2 brincos de argola, falando, eu sou mulheríssima. Ninguém faria mais nada. Hoje o mundo tá chato. O mundo tá chato, o mundo tá insuportável, as pessoas estão insuportáveis, as pessoas são de louça. Ninguém consegue mais encarar uma adversidade. Tem os seus...
tem as suas vantagens, né, esse mundo com mais não me toques, muito poucas. Perto da desvantagem de nos tornar pessoas ultra sensíveis, ultra abaláveis, ninguém consegue mais passar por uma adversidade mantendo a sanidade mental nesse país. É uma geração muito fraca. Para ver como é que era o Pavinato estudante de Direito, vamos ouvir um dos professores dele. Meu caro Augusto Nunes, eu tenho o grande prazer e até a honra de participar desta intervenção diante de você. Eu considero um dos grandes jornalistas brasileiros e um combatente pelas boas causas. O Pavinato, eu conheci quando ele era aluno de graduação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Nessa ocasião, ele já demonstrou qualidades que antecipariam o seu progresso no mundo jurídico. Apenas ele abandonou o direito constitucional para preferir o direito civil, onde ele é mestre e doutor. Mas ele continuou a conservar uma característica que já era da juventude. Ele não leva desaforo para casa. Os inimigos dele que se acautelem. Meu caro Pavinato, espero que os anos futuros de sua carreira e de sua vida atinjam os objetivos que você sempre desejou. Que, vamos e venhamos, coincidem com os objetivos de um cidadão brasileiro empenhado com a prosperidade e a glória da pátria. Agora eu já posso morrer em paz. Gonçalves Ferreira, filho, não é pouca coisa. Não. Eu posso morrer depois dessa Muito daqui. Muito obrigado, doutor Manuel. Um jurista espetacular. É o maior constitucionalista vivo do Brasil, mas não é porque hoje ele é só o que sobrou dos melhores. Ele é o melhor constitucionalista vivo do Brasil há 50 anos. 50 anos. E eu não tenho nem palavras. Você sabe que o meu convívio com o professor Manuel Gonçalves foi da graduação. Ele sempre foi assim, aquele professor mais reverenciável, no meu ponto de vista. Perdi contato com ele, né, por quase 2 décadas, porque eu fui para o direito civil. Né? Não, ele não foi, ele não aceitou. Ele foi um dos que não aceitou ser ministro. Ele foi ministro da Justiça. Exatamente. Né? Ele foi substituto do Buzaide. E respeitadíssimo, né? Desde jovem. Respeitadíssimo na Universidade de Direito de Paris, na Universidade de Direito de Lisboa. Tive a alegria de me reencontrar com ele, eu já trabalhava aqui na Oeste. E um dos alunos dele compartilhava, porque sempre que eu quero falar algo, as pessoas falam, né? Você faz críticas muito contundentes, muito pesadas ao STF. E hoje fazer crítica ao STF não é fácil. A gente tem medo. E a maioria das coisas eu me baseava na obra do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o maior jurista vivo do Brasil. Não, repito aqui, não porque só sobrou ele, que está com 91 anos de idade, está lúcido. A aula que ele deu em Portugal foi de ser ovacionado por 5 minutos. Então, ele é uma coisa meio distante, que ele sempre foi muito reverenciado, e eu fui para o direito civil. Né? Então, eu passei a conviver com os civilistas. E qual a minha alegria em ver o professor Manuel Gonçalves aqui dando esse testemunho. Eu já zerei a vida agora. Que brigas você travou lá para que ele guarde essa memória de você? Não, olha, você participou você fez política. Fiz. Né? Você fundou um movimento lá. Foi. Tinham vários grupos, eu fiz parte de vários. Quando você disputou algum cargo no 11 de agosto? Não? Sim, sim, e a única vez que eu ganhei, me expulsaram do partido. Foi a única vez. Que partido era o teu? Resgate Arcadas, existe até hoje esse partido lá. Porque quando eu entrei na faculdade, o Lula estava no primeiro mandato. Ele tinha acabado, era o primeiro ano do Lula 1, 2003. E o centro acadêmico que tinha lá era um centro acadêmico totalmente financiado pelo PT. Né? Quem vivia no porão na época desse centro acadêmico era o Toffoli, por exemplo. Toffoli você nunca via em aula, você via no porão.
E acho que se chamava Ruptura o partido. Era o partido da esquerda, era o partido da PTzada lá. E aí no primeiro ano meu apelido era Caipira, que eu tinha um sotaque caipira muito forte, né? bem caipira. Então meu apelido era Caipira. E o engraçado é que o apelido do Barros Munhoz na faculdade era Caipira. Isso tem aí um interregno de quase 40 anos entre um e outro. E primeiro eu fundei o chamado Partido Caipira. Um outro colega formou um partido que chamava Rolo. Depois a gente juntou esses dois, nós fizemos um outro movimento totalmente insano. Eu sei que eu e esse meu colega, nós fizemos a primeira campanha via YouTube, quando a gente já estava no último ano, foi quando o YouTube começou no Brasil, 2007. Nós somos os primeiros a fazer campanha política por YouTube. E você já tinha as posições que você defende hoje? Já. É engraçado, eu nunca fui entusiasta de marxismo, de socialismo, eu nunca tive coração. Não é? Dizem que você não tem coração se aos 18 você não é de esquerda e não tem cabeça se aos 40... Não é doença mesmo, eu tive. Eu não tive isso, e é o mais engraçado, eu sabendo-me gay, e mesmo sendo o primeiro aluno abertamente gay naquela época no Largo de São Francisco, eu nunca fui de movimento de esquerda. E o pessoal, que tem muita gente hoje na militância LGBT, que eu acho uma coisa totalmente fora de propósito, aliás, eu acho um prejuízo para quem não é heterossexual e acaba sendo contaminado por essa nomenclatura que não faz sentido nenhum. Muita gente que hoje é liderança, é visto como grande voz do movimento LGBT, aquela época eu apanhava sozinho, apanhava no modo de dizer, né, no verbal, porque na mão ninguém nunca ganhou de mim, não. Eu gosto de arrumar briga, na mão ninguém nunca ganhou. Quem hoje é grande voz, né? O movimento... Tinha namoradinha na época, era enrustido, né? E eu levava cacetada sozinho. Então eu sempre tive muito pé atrás com esse tipo de gente. Mas eu não me arrependo de nada que eu faço. Teve uma época que eu passei por um partido que se chamava Escória. A ordem era fazer troça de absolutamente tudo. E eu sempre gostei de piada. Desde que eu era criança, eu conto piada. Eu não sei como é que eu era contando piada. Devia ser chato pra caralho. Imagina um menino gordinho de perna torta, estrábico, contando piada toda hora. Devia ser insuportável. Mas eu vivia contando piada. Sempre gostei muito de comédia. Pânico eu ouvia todo dia religiosamente. Então eu sempre gostei de piada. E tudo, eu não consigo falar sério quando a coisa tá séria. Eu tenho que colocar uma piada no meio, porque eu acho que eu vou enlouquecer se eu não fizer uma graça. Estamos de volta com o Tiago Pavinato. Bom, vamos ver um lado do ator e cantor Tiago Pavinato. De repente no sofá caro, você busca o meu olhar e me fala com palavra toda jeitosa que quer viajar de novo. Eu fico esperto. De repente você me olha com tenura e me faz falar que sim. Estamos muito tempo fora do país. Janjo e Janja, almas gêmeas, guardem o cartão. Vocês viajam, vocês gastam e quem paga é o povão. Narrativas sem picanha, sonho ruim de se viver. Se gastarem que seja grana de você. Vai de uma vez agora, hein? Janja e Janja, almas gêmeas, baita frustração. É agora, vocês vivem como ricos e quem paga é o povo brasileiro, E os pobres, onde ficam, tá difícil de absorver.
se gastar em que seja grana de você. Vem os tomates agora. Aos perdedores, os tomates. Quando você apresentou aqui... Não, você está no programa... o Faroeste Brasileiro. Exato, essa foi no dia da transição. É isso aí. Né, que nós fizemos Janji Janja. Eu sempre gostei de música, claro. Viado gosta de arte, né? Pelo menos na minha época era assim. Então, hoje está tudo misturado, sabe, Augusto? Eu sou da época do gueto. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a frequentar lugar gay, era o gueto. E os gays eram muito interessantes. Eram pessoas muito mais perspicazes que hoje. Eu tenho uma teoria, muita gente fala que é um absurdo. Eu nem falo em público essa teoria, mas eu vou tentar jambrar de uma melhor forma, porque isso merece uma reflexão. Hoje em dia, eu reputo muito de um retrocesso da capacidade intelectual dos gays que eu conheço hoje e dos gays que eu conheci ontem, a essa questão do casamento igualitário. Porque o casamento, eu na faculdade de Direito, mesmo que o casamento entre um homem e uma mulher, é mais um símbolo, hoje em dia, religioso, é um ato de fé, do que uma questão jurídica. Juridicamente é um contrato. E juridicamente fazia sentido porque a mulher antes ela não podia trabalhar. Não tinha lugar para a mulher no mercado de trabalho. O emprego da mulher era ou ser filho ou ser esposa, com raras exceções. Então, o contrato de matrimônio, ele dava uma segurança para a mulher. Né? Não tinha divórcio antes. Não tinha divórcio antes justamente para a mulher não ficar na penúria. Depois regulamenta-se o divórcio, a mulher ela tem direito a uma pensão, porque ela se doou para o marido se desenvolver profissionalmente. E isso nunca existiu entre dois homens. Porque dois homens, você imagina, duas forças de trabalho trabalhando. Eu estou falando aqui com uma mentalidade de época. Tá? Não estou dizendo nada hoje. Até porque eu conheci as pioneiras no direito, eu tive a honra de ser orientado e de atualizar os livros da professora Teresa Ancona Lopes, a primeira mulher titular de Direito Civil no Largo São Francisco. Então eu conheço as mulheres que foram muito pioneiras dentro do mercado de trabalho. E, então tinha um sentido. Aí quando você fala em casamento igualitário hoje, o que acabou gerando isso? Pessoas que estão abrigadas por direito sucessório, ou seja, quando um morre... Porque tinha esse problema também, né? A família, quando o cara vivia com outra, a família não olhava para a cara do gay, aí quando morria, o companheiro não ficava com nada, porque a família rapelava tudo. Mas isso se resolve também com testamento. O plano de saúde. Bom, são várias questões que não fazem sentido você atribuir o mesmo quilate que tinha da união com o homem e com a mulher, de uma época que a mulher ela era a dona de casa. O que acabou acontecendo com a união igualitária é que muitos gays passaram a encarnar o papel da mulher de antigamente. Então, os gays vão buscar maridos troféus, né? Geralmente jovens mais bonitos, que ficam na academia o dia inteiro. E hoje a gente tem um público gigantesco que não é mais interessante de conversar. Porque antes, eu saía com o Clodovil, vou conversar com o Clodovil, tinha 18 anos, 20 anos de idade. Aquilo era um poço de cultura, um poço de amargura também, porque são as dificuldades da época. Mas uma pessoa muito interessante. Pessoas. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu tinha 19 anos nessa foto, com o Clodovil no Ritz. Muito interessante. No Ritz da Alameda Franca. Sei. Tinha 19 anos nessa foto. E isso não só para o Clodovil, mas a maioria, né?
médicos formados, eram os melhores nas áreas de atuação de cada um. Você dedica a ele o teu último livro, né? Foi, exatamente. E hoje, se você sai na noite hoje, você não encontra mais gente interessante. Você não encontra mais gente que sabe o que é Baudelaire, você não encontra mais gente que fale um francês, você não encontra mais gente que está preocupado em ter uma carreira. Ah, o que você faz da vida? Ah, não faço nada. E hoje o que é pior ainda, isso também, tanto para homens, mulheres e mulheres heterossexuais, quanto para homens homossexuais. Mulheres homossexuais eu não sei. Mas o mercado da prostituição hoje, o mercado do mais 18, porque sempre tem uma nomenclatura melhor, mais suave, mais eufemística, né? Ah, o produtor de conteúdo 18+. Não é que faz pornô. É o cara que tem lá o OnlyFans, se filma transando, as pessoas pagam para assistir e ele cobra por programas. Na minha época, a época do gueto, que a gente já saía meio que escondido, porque tinha muito problema de violência naquela época, quem se prostituía tinha vergonha. E muita gente que se prostituía, que eu conheci daquela época, se prostituía para conseguir comprar um negócio, ter um negócio ou fazer uma faculdade. Hoje não, a exposição do corpo e a venda do sexo e também a exposição de si próprio como sugar baby, isso contaminou essa geração mais jovem, que já é uma geração mais sensível, que não aguenta absolutamente nada. Não estou dizendo que homofobia não existe, mas tudo é homofobia, tudo é preconceito. E como eu nunca me deixei, nunca aceitei ter o papel de vítima, assim como Clodovil nunca aceitou na vida dele ser vítima, só que Clodovil ele era um nível maior que o meu. Porque como o Clodovil não aceitava ser vítima, ele fazia todo mundo de vítima dele. Né? Necessariamente todo mundo era vítima do Clodovil. Ele não deixava para ninguém. E hoje isso mudou muito, então perdeu-se um pouco do encanto. Né? Criou-se esse mercado de casamento, esse mercado de pensões, esse mercado 18+. Então é uma coisa que eu cheguei a esse ponto da conversa, não lembro porquê, mas foi justamente isso. Não, perfeito. Como é que você se define ideologicamente, Pavi? Olha, eu sempre fui... Além de ex-apresentador. Além de ex-apresentador. Isso. Não é? Isso porque a gente estava falando de arte, etc., né, de cantar, eu estava falando de música. Eu lembrei do Fio da Meada. Ótimo, depois voltamos. Lembrei o Fio da Meada. Lembrei o Fio da Meada, que eu falei assim, né, que o gay gostava de arte. Aquela época, de fato, a gente convivia com muita gente que gostava de arte e tomava muita familiaridade né, com arte, com as questões clássicas, etc. Eu sempre gostei muito de música, teatro, etc. e tal. Teatro, já falei que eu escrevia peça, fazia o teatrinho. E depois a música é uma paixão que eu sempre tive, mas nunca soube cantar e fui aprender recentemente. Mas eu lembrei o Fio da Meada. É isso aí. Graças a Deus. Agora, como eu me defino politicamente, é difícil no Brasil você se definir politicamente. Muita gente fala que é conservador e não é. Muita gente fala que é liberal, mas não é. E no Brasil hoje, quem fala que é de esquerda não é. Porque a gente não aprende no Brasil mais grandes linhas de pensamento. A gente não aprende em português e matemática, a gente vai falar em grandes linhas de pensamento político. Quase que impossível, é impossível. Então eu fui descobrir, na verdade quem descobriu o que eu era foi um ex-amigo meu. Eu coleciono ex-amigos. Eu tenho mais ex-amigo do que ex-namorado. Ex-namorado eu tenho muito pouco, porque eu nunca consegui manter relacionamento por muito tempo. Agora, ex-amigo eu tenho de montão. E ex-amigo é uma coisa muito triste, muito doída. E foi um ex-amigo que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. O ex-amigo é o Leandro Carnal. Leandro Carnal. Leandro Carnal. É ele que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. Porque eu não sabia até então. Eu me achava liberal. Eu me achava liberal. Tanto é que antes de eu voltar
a escrever, voltar a dar aula. Eu fiquei um período vivendo a vida um pouco loucamente, né? Foi uma adolescência tardia que eu nunca tive, porque eu trabalhava muito, e quando eu comecei a fazer dinheiro com a advocacia, eu tive uma fase de adolescência já com quase 30 anos. E uma hora a gente precisa fazer merda nessa vida, um pouco porque senão ninguém dá conta. Eu me achava liberal. E passei pela fase do ateísmo. Sou de uma família muito católica, a tradição toda católica. Sempre estudei muito patrística, teologia, Santo Agostinho, São Tomás, etc. Você é admirador do Papa Francisco também? Fui muito. Eu sempre me emocionei muito com ele. Teologicamente, ele não entregou muita coisa, mas, sim, ele é um Papa que me emocionou muito na minha fase de ateu. Essa fase aí é a época que eu comecei a viajar. Eu comecei a ter grana, comecei a viajar muito, mas eu estava numa fase um pouco ateia, né, que foi a fase que eu fiz a minha tese de doutorado. E quanto mais eu fui mergulhando na filosofia, mais eu fui voltando a dar valor à ideia da grandiosidade do Deus cristão. Eu sei. E a filosofia, ela me trouxe de volta para a fé. Ela me empurrou de volta para a fé. Isso me fez muito bem, porque essa fase eu estava trilhando um caminho destrutivo, que é muito triste você ser ateu de verdade. Ter uma dúvida existencial que nada se ocupa. E quando eu voltei a estudar filosofia a sério, foi depois do meu doutorado, quando eu comecei a fazer a pesquisa da livrodocência, que eu ainda não terminei, que eu tinha desistido da ideia, mas o professor Manuel Gonçalves tem insistido para eu voltar na minha livrodocência. E quanto mais... Você falava do liberalismo, você descobriu que não era liberal. Eu descobri que eu não era liberal, porque tinha aquela coisa antirreligiosa, né, dessa fase do antirreligioso. Até por ser gay, até por me deparar com situações e discursos religiosos, eu ia fugindo daquilo. Quando eu escrevi meu primeiro livro voltado para a filosofia, o Karnal falou, você é conservador, você sabia disso? Eu falei, não sabia disso, me reputava liberal. Ele falava, pois é. E aí ele me deu uma orientação de alguns livros e eu comecei a entrar dentro das escolas, né, das principais escolas de pensamento. Aí eu descobri que, na verdade, aqueles que se dizem conservadores no Brasil não são conservadores, porque ser conservador é você ser um entusiasta, um defensor, um guardião da tradição e não dos costumes. Então, como essa época a gente era muito bombardeado, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não existe conservador de costume. Então, quando eu aprendi que não existe conservador de costume, eu passei a me reconhecer e eu comecei a voltar a enxergar a grande tradição do cristianismo como mola propulsora da história da civilização. E comecei a entender que a tradição, ela abarca costumes, mas um costume não é capaz de abarcar uma tradição. E a tradição, ela perdura por milênios justamente por isso. Porque ela consegue acomodar os costumes. É claro que ela repele costumes que sejam a priori é da Gabriela, a priori sejam de repulsa à tradição. E o que é a tradição? A tradição é reconhecer que no ser humano existe o divino. Essa é a grande tradição que dá start à civilização humana. Que dá start a absolutamente tudo, que dá start à ideia do direito, porque o direito não tem sentido nenhum se não é o reconhecimento dessa grande tradição do Deus cristão, que é pai igualmente até daqueles que não sejam cristãos, de um Deus que não tem um povo escolhido, mas porque é pai de todo o povo da face da terra, escolheu a todos e que em todos está através do seu Espírito Santo, e é esse mistério, é esse sopro, essa centelha divina
que se chama persona, que não é por acaso que se diz que a personalidade é o requisito para ser titular de direitos e ser titular também de obrigações. Então, esse meu retorno para a fé, através da filosofia, né, do estudo mais profundo da personalidade, que é o meu tema de livre docência, e saber que ser conservador é defender e guardar a tradição e não o costume, me fez reconhecer hoje. Eu sou um sujeito conservador. Tanto que muita gente acha, como é que pode ser... Como pode um gay ser conservador? Pode. Claro. Porque eu não sou um guardião do costume, eu sou um guardião da tradição. E de direita, que a direita não mostrava o seu rosto, nem dizia que era. Você se declara um democrata e de direita. Porque aquela época, quando eu ajudei a formar o primeiro diretório partidário LGBT do país, que foi o Diversidade Tucana, numa época que só tinha PT e PSDB. Que quando você conta essas histórias hoje, a molecada é muito preguiçosa, né? Ninguém sabe fazer uma leitura de época. Você fala que um dia você foi do PSDB, nossa, não, aquela época... Eu também votei no PSDB. Aquela época era PT ou PSDB, então era meio que... Outro dia veio uma pergunta, você falou que o Fernando Henrique foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Eu falei, olha, numa época que eu era jovem, que eu só tinha visto de presidente Sarney, Collor, Fernando Henrique e Lula, é óbvio que naquela época a minha resposta ao melhor presidente foi o Fernando Henrique. Sem dúvida. Então você tem que atualizar as coisas, né? As pessoas elas leem coisas do passado, não contextualizam, mas a questão é essa, eu sempre me entendi de direita, por quê? Porque eu sempre quis estar num lugar que eu não pertencia. Em primeiro lugar, eu não pertencia numa sociedade pequena. Então, só dentro do capitalismo eu tenho condição de mobilidade social, de sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade grande. Sempre quis ter uma boa condição financeira. É só estudar a história. Fora do capitalismo, ninguém consegue deixar de ser pobre e se tornar rico. Fora do capitalismo, e eu digo isso porque eu estudava de fato, enquanto as pessoas acham que ser marxista é ser amigo de gays, eu sabia que nos regimes marxistas, gays morriam. Então tudo me jogou para não ser marxista. Então quem fazia frente a essas questões mais ligadas ao marxismo, eu sempre estive do lado. Vamos ver como uma amiga nossa acha que você é, politicamente. Eu destaco 3 aspectos do Pavinato: o saber, a coragem e a ousadia. O saber jurídico dele é muito importante, é muito sólido e muito vasto para a idade dele, né? Que ele é muito jovem para saber tanto. Isso eu acho muito bacana, acho admirável mesmo. A coragem que ele tem é o segundo aspecto. Às vezes eu temo por essa coragem. Ele fala coisas que ninguém no Brasil está falando, que está todo mundo com medo de falar, e ele não tem medo, ele vai, abre o coração, sai falando tudo e paga um preço por isso. E eu tenho uma admiração pela coragem dele. E a terceira coisa é a ousadia, porque ninguém é mais ousado que ele. Não é? Uma pessoa se vestir com a roupa do Calbi, com a peruca do Calbi, subir no palco e cantar o repertório de Calbi Peixoto, o maior cantor do Brasil de todos os tempos, não sendo cantor, não é? Porque o Pavinato não é um cantor, mas é um ousado, um atrevido e um corajoso. Eu gosto muito dele, tenho a maior admiração mesmo. Nós vamos a Leda Nagli, nossa querida Leda, muito obrigado. Obrigado, Pavi, Leda. Queria, antes de mais nada, saber, nós vamos voltar ao Calbi, mas queria saber o que pensam de você os teus pais. Olha... Aqui, você não vai falar, você vai ouvir. Augusto, falar de Pavinato é uma coisa muito difícil para as pessoas que o conhecem, pois Pavinato é meu filho e como filho, eu nunca imaginei ele chegar onde ele conseguiu chegar, onde ele conseguiu estar. Ele é um filho espetacular,
Filho, nunca se esqueça que sempre estaremos aqui quando você precisar. Filho, nós te amamos muito. É o encontro com os teus pais. Você disse que não vai muito para Itapira. Mas eu tenho trazido eles bastante para cá. Teve todas as histórias conturbadas, né? Porque são pessoas de gerações diferentes. E no começo, né, na descoberta da sexualidade ali, no meu assumir, foi uma época bastante difícil. Era inevitável. Inevitável, mas graças a Deus eu pude ser fã de Orgulho. E eu sou muito... O que mais me deixa hoje com o coração apertado, né, é a aflição que eu faço eles passarem. É isso que me deixa angustiado. Mas está evidente o orgulho. E também eu entender que eles, em especial meu pai, são pessoas de uma cultura, de um tempo diverso. E eles também me orgulham muito, né, em terem evoluído de uma maneira a hoje me dizerem isso, porque a gente não costumava dizer isso em casa, eu te amo. Exato. Não se costumava dizer isso. Pavi, como eu dizia também, a tua história não cabe num programa, você vai voltar para conversar. Você manda, eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Maravilha, maravilha. Thiago Pavinato, muito obrigado. Mestre, quem agradece sou eu. Eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou um homem total e absolutamente liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido da minha... Não, desculpa, tá então. Completamente equivocado. Desculpa. Completamente Nossa, o programa de volta. Vivendo intensamente. Eu não exponho meus romances. Nossa, eu não exponho meus romances. Eu não exponho minhas relações. Não. São privadas e respeitosas. Então, desculpa. Não, completamente equivocado. Me desculpa, eu pensei que... completamente errado. Eu pensei que você fosse assumido, aliás, mas tudo bem. Aliás, vamos pra outra, Bolsonaro. Quem conhece sabe que não. Quem conhece sabe. Ele sabe. Eu pensei que fosse assumido, mas desculpa. Não, nem assumido nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. Eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou um homem total e absolutamente liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido da minha... Não, desculpa, então. Completamente equivocado. Desculpa. Nossa, o programa de volta. Vivendo intensamente. Eu não exponho meus romances. Nossa, eu não exponho meus romances. Eu não exponho minhas relações. Não. São privadas e respeitosas. Então, desculpa. Não, completamente equivocado. Me desculpa, eu pensei que... completamente errado. Eu pensei que você fosse assumido, aliás, mas tudo bem. Aliás, vamos pra outra, Bolsonaro. Quem conhece sabe que não. Quem conhece sabe. Ele sabe. Eu pensei que fosse assumido, mas desculpa. Não, nem assumido nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. E troca o Z por S. Tem um sócio meu que é disléxico, tal de Bill Gates. É verdade. Meu sócio, eu comprei um computador e ele entrou com o resto. Pois é. E ele... você vê que nunca ninguém fica rico com dislexia. Não, dá um problema outro que é sério. disléxico é aquele meu sósia nos Estados Unidos, o Tom Cruise. Também. E ele também, ele demora, ele lê o texto, ele sofre muito, porque ele não consegue ler o texto todo. Ele cria muita coisa. O disléxico tem essa grande virtude. Levamos a menina já para o Instituto Brasileiro de Dislexia e mediram o QI, que é 135, um QI altíssimo para uma criança. E eu fico até preocupado, porque o que eu quero deixar para as minhas filhas? A maior herança que um pai pode deixar para o filho, que é a educação. Concordo inteiramente. Estão aprendendo chinês, mandarim, já. É mesmo? Já há 7 meses. Lá na escola de mandarim de Itaim. Eu acho que nós chineses vamos dominar vocês. Você entendeu? E é importantíssimo saber uma coisa a mais. Somente já é mulher, já é negra, num país preconceituoso,
tem que ter um cano a mais. E o chinês vem investir violentamente no Brasil, como foi o japonês, como foram outras culturas. E eu acho que é muito interessante isso. Por exemplo, elas continuam fazendo balé, no balé arte. Eu vejo minhas filhinhas fazendo balé, a mais velha faz futebol, luta, aquelas coisas todas de garotada de hoje. E as meninas estão dominando os meninos. Mudou o conceito. Hoje, num colégio, os meninos estão tímidos. E as meninas mandam, lideram. Por isso é que eu estou contando piadas feministas no show. Por exemplo, conta uma pra gente. Não, quando eu falo assim, porque geralmente a mulher sempre foi vítima na piada. Sempre. Principalmente a loira. E eu, por exemplo, tenho uma história que um gaúcho, eu gosto de gaúcho, tia, sabe que meu coração bate lá no Rio Grande do Sul. Sim, atrás de um homem gaúcho há sempre um grande homem. E você sabe que... Mas ele chegou para a mulher e falou, queres saber de uma coisa? Você é ruim de cama há 20 anos. Aí ele foi para o escritório e falou, não devia ter feito isso. Isso é uma ofensa que se diz a uma mulher, ofensa maior. Pegou, telefonou na hora e falou, tudo bem aí? Ela disse, tudo bem. Onde estás? Até 11 horas da manhã? Ela disse, na cama. Fazendo o quê? Tentando uma segunda opinião. As mulheres gostam, bate palma, olha aí. Mas os homens não gostam. Não, claro. Atinge o homem. Os homens, nem o que está fornecendo a segunda opinião, não gosta? Mas esse talvez é uma exceção. Porque você vê que... Eu vi uma conversa no aeroporto lá uma vez, no aeroporto Salgado Filho, que a menina falou para o marido, e onde pensas que vai? Ele falou, para a Austrália. Fazeres o quê na Austrália? Transar. As mulheres estão transando e dando $100 para cada homem. E a mulher começou a fazer a bolsinha. Ele disse, e onde pensas tu que vais? Ela disse, para a Austrália. Fazeres o quê na Austrália? Ela disse, ver como tu consegues viver com $200 ao ano. Maravilhosa história. Isso faz com que se crie um novo esquema em piada para que a mulher saia ganhando. Porque a mulher só saía perdendo. A loira, que a campanha contra a loira... É um pouco ingrato. Mas você começou essa campanha. Bom, eu comecei, mas me arrependi depois. Foi o caso do marido que telefonou para a mulher e falou assim, tudo bem em casa? Ela disse, mal. Como mal? Desde que você me deu aquela caixa de quebra-cabeça. Eu falei, eu não te dei caixa nenhuma de quebra-cabeça. Falei, como não? Você trouxe ontem à noite para mim? Eu? Que caixa é essa? Ele falou, você me trouxe uma caixa grande que tem mais de 1000 pecinhas coloridas. Formam até um tigre. Ele falou, fecha a caixa que é Kellogg's. Já é bonitinha essa história? Fecha que é Kellogg's. É bonitinha. Mas o humor, quando ele puxa para um lado, como no caso, eu acho muito importante. Não, é verdade, é mais um campo. Sem dúvida nenhuma.